Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ih, Anderson, não tá aparecendo para eu compartilhar. Só um minuto. Agora vai. Já. Tá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. WhatsApp. Vocês conseguem ver minha tela, pessoal? Sim, Certo. Então, sejam bem-vindos, né? Mais essa aula do curso do Ensinamentos do Doutrina do Livro de Mórmon. Nós tivemos semana passada semana de recuperação e uma semana muito especial de conferência geral. E eu espero ouvir de vocês hoje também um pouco da experiência que vocês tiveram essa semana que passou sobre ouvir o profeta. E para iniciar nossa aula, eu gostaria que vocês me descrevessem que momento é esse dessa gravura. Vocês já viram essa gravura? Que momento é esse? eu Nunca acho que eu viram já vi essa essa, gravura? acho que eu já vi essa gravura lá na capela. A segunda vinda, Adriele, do Salvador. A Shirley, já viu essa gravura também, Shirley? Já tem na minha ala também. Tem, né? Ela é bem tradicional, né? Bem comum entre os prédios da igreja. E ela retrata a segunda vida. E assim, olha, foi bom, né, que a Adriele falou assim: ah, não sei se é a primeira ou se é a segunda, mas a primeira vinda do Salvador foi o nascimento dele, né? Que o mundo todo conhece a história do nascimento, que a gente tem o Natal e tudo mais, que nos faz lembrar também bastante dessa primeira vinda. E a primeira vinda do Salvador foi de uma maneira muito humilde. Mas essa gravura aqui, vocês conseguem enxergar a mesma humildade ou tem alguma diferença? Parece que Jesus Cristo vai chegar tímido, vai deixar dúvidas de que ele é Jesus Cristo mesmo. Diferente do nascimento, né? Agora, na segunda vinda, todas as pessoas poderão ver ele. E também não será silencioso, né? Como mostra aí as. Algo que não vai deixar dúvidas nenhuma. Ele vai voltar de uma maneira que todo mundo vai reconhecer que ele é Jesus Cristo. E assim, quando a gente fala da segunda vinda, normalmente a gente fala de alguns sinais, né? É, Pai Celestial, ele sempre trabalhou com alguns sinais, tanto na primeira vinda quanto na segunda vinda do Salvador. E ele trabalha com sinais, símbolos, é a maneira uma das maneiras que ele se comunica conosco. E eu faço essa pergunta para vocês: que sinais ou condições já foram profetizados com relação à segunda vinda? O que vocês lembram? O que vocês já ouviram falar? Acho que guerras e dissensões. Guerras e dissensões, muito bem. Algo Acho que mais? uma. Acho que uma que a gente, infelizmente, né, vê muito nos dias atuais, além das guerras, é que o amor de muitos se esfriará. Então, às vezes, a gente olha as notícias, né, e a gente vê cada vez mais pessoas fazendo coisas horríveis, e até mesmo com seus próprios filhos ou com seus próprios pais. E às vezes a gente não consegue imaginar, né, quão cruel a pessoa pode ser com um parente, com alguém que ama. Mas é algo que também está nas escrituras, né? É um sinal. Perfeito. A questão como os homens vão se comportar, né? O sentimento que eles vão ter no coração, muito bem. E
pessoal, normalmente, quando a gente fala no cenário da segunda vinda, o sentimento que as pessoas têm é um sentimento de medo, de ansiedade, de preocupação. Então, por quê? Porque são sinais visíveis, né? Sinais que não são tão bons, por exemplo. É bom que o coração dos homens esfrie? Não. Então, isso causa uma certa preocupação para a gente. As guerras causam muita preocupação para a gente, aquela ansiedade, aquela incerteza, o que que vai nos afetar, o que que não vai. Então, eu queria que agora a gente pudesse ler alguns sinais, deixa eu colocar aqui, alguns sinais, ai, céus. Alguns sinais dos tempos, né? Lá no Guia do Estudo das Escrituras, a gente encontra o que que vai ter de sinal para saber que Jesus Cristo está voltando pela segunda vez. Então, eu vou pedir aqui para Shirley, pode ler para nós, por favor, esse parágrafo aqui? Tá aqui. O que que são os sinais dos tempos? Acontecimentos ou experiências que Deus proporciona às pessoas, para mostrar que aconteceu ou logo irá acontecer algo importante na sua obra. Foi profetizado que nos últimos dias haverá muitos sinais da segunda vinda do Salvador. Esses sinais permitem que as pessoas fiéis reconheçam o plano de Deus, sejam advertidas e se preparem. Muito bem. Primeira pergunta: como o fato de saber quais são os sinais nos ajuda, de acordo com esse parágrafo que a gente leu? Por que que eu tenho que saber esses sinais? Não podia só acontecer, Jesus Cristo chegar e acabou, pronto? Mas por que que o Senhor dá sinais para os filhos dele? Para a gente conseguir se preparar, né? Porque, e também eu acho que ter esperança. Eu tenho uma experiência legal, tipo, antes de me batizar na Igreja de Jesus Cristo, eu era de outra religião. E lá eles falavam muito dos sinais, mas eles falavam de uma forma que dava muito medo. E toda vez que eles falavam da segunda vinda de Cristo, eu ficava. Quando eles falavam assim, né, o tema do discurso daquela noite, eu já ficava com muito medo. E eu saía de lá com mais medo ainda. E eu ficava com mais medo, porque as pessoas falavam: ah, tu não tem que ter medo, se tu tem medo, tu tá fazendo uma coisa errada. Aí eu tinha mais medo ainda por ter medo. E aí, quando eu cheguei na Igreja de Jesus Cristo, foi diferente, né? Porque a gente fala também da segunda vinda em muitas coisas, né? Em discursos, em aulas, mas em vez de apresentar esses sinais com ameaça, tipo, olha, se tu não fizer isso, se não preparar, tu vai morrer, tu vai queimar, sei lá, é uma esperança. E tipo, ok, tá acontecendo guerra, é triste, mas cada vez mais, quanto mais acontece coisas ruins, Jesus Cristo está mais perto. Então, isso é muito bom. A gente consegue se preparar e também ter esperança, que coisas boas vão vir. Muito bem, Shirley. Então, de acordo com o que você falou, né, a gente confirma essa frase aqui, né? O plano de Deus para mostrar esses sinais para a gente é que a gente possa reconhecer, primeiro, reconhecer o plano de Deus, que a gente já escuta, né? Quando a gente conhece o Evangelho, a gente escuta todo o plano de salvação e a gente vai reconhecer, gente, é verdade, esse plano está acontecendo. E para que a gente entre em preparação, né? Então, sejam advertidas e preparadas. Então, através desses sinais, nós vamos entender algumas advertências para a nossa própria vida e a gente vai lá e toma ação para se preparar para isso, né? Para que a gente não seja pego de surpresa despreparado. E como a Shirley falou, né? O sentimento, por mais que naturalmente o ser humano, com esses grandes sinais, eles sintam sentimentos de preocupação, ansiedade, medo, né? Eu lembro quando eu era criança, eu não podia ver nada do aquecimento global, que eu chorava, 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 chorava. Eu entrava em pânico, eu sonhava, eu tinha pesadelos, era um negócio assim surreal. E a gente sabe que é também um dos sinais, né? As mudanças da natureza. E aí, esse era meu sentimento de criança, porque é natural que o ser humano se sinta assim. Mas, como a Shirley falou, tendo esse conhecimento do plano de Deus, de que isso serve para nossa preparação e a esperança que nos dá de que realmente o nosso Salvador está vindo, né? E
Alguns desses sinais, né, se encontram aqui, esse meu guia das estudos das escrituras, né? Olha, afirmar-se o monte da casa do Senhor no cume dos montes, isso aqui é uma profecia com relação aos templos. O Senhor arvorará um estandarte para reunir Israel. A gente já falou sobre isso em outras aulas, sobre a coligação de Israel, o trabalho que tem acontecido nos dois lados do véu. Alguns sinais ainda não são perceptíveis, né, mas vão estar notáveis quando estiver mais perto, como esse, né, da lua, do sol, a transgressão dos homens, os homens quebrando leis, convênios, a mudança no coração dos homens. Essa daqui, eu duvido alguém me dizer o que que significa isso daqui. Alguém arrisca? Que sinal é esse aqui? Alguém arrisca? Os nefitas falarão como uma voz desde o pó. Como que isso pode acontecer? Como que os nefitas podem falar com a gente como uma voz? Tem a ver com o livro de Mormon? Ou nada a ver? Exato, tem tudo a ver, né? Então, a restauração do evangelho que trouxe o livro de Mórmon acessível para nós é um sinal da segunda vinda, né? E sabe, aqui a gente fala, né, sinais dos tempos. É algo muito importante na obra do Senhor. Então, olha que marco importante foi o livro de Mórmon, né? Que é retratado aí com os nefitas que falam com a gente. Outra, aqui, cadê? Até passei. Grandes calamidades que vocês comentaram também. Então, aqui tem vários sinais, né? Sinais, guerra, é, o iníquo matará o iníquo, né? A questão do coração dos homens. Então, existem vários sinais que nos causam preocupação e medo. E agora, né, eu faço uma pergunta para vocês. Como que o livro de Mórmon, que ensinamentos a gente encontra no livro de Mórmon que acalmam o nosso coração com relação a esse turbilhão de sinais aqui? O que que vocês já leram nas escrituras que acalmaram vocês diante de toda essa lista do que vai acontecer? Olha, eu não tenho especificamente uma escritura, né? Mas o que eu aprendo bastante é que o Salvador, apesar de todos esses sinais, que nem sempre são bons, né? Ele vai estar sempre do nosso lado, nos ajudando e nos protegendo dos diversos problemas que esses sinais possam causar. Então, o Salvador está sempre lá para nos ajudar. Perfeito, Adriele. Então, de uma maneira geral, o livro de Mórmon e a experiência das pessoas que estão no livro de Mórmon, elas confirmam que, independente de algo que nos assuste, aquilo que faz parte do plano de Deus, para os justos, ele vai providenciar sempre proteção. Para os injustos, esses sinais serão realmente motivos de lamentação, mas para os justos serão motivos de grande esperança. Essa gravura aqui é de um carinhas no livro de Mormon chamado Samuel. Alguém lembra da história deste carinha no livro de Mormon? Tem também no Velho Testamento, né? Mas no livro de Mormon, um carinha chamado Samuel. Vocês lembram? Alguém consegue me resumir a história dele? Quem ele era? O que que ele fez? Alguém lembra dele?
não tem problema não lembrar, né? Se a gente não lembra, tudo bem. Samuel, ele é conhecido como Samuel Olamanita. Então, no livro de Mórmon, desde o início, né, lá nos livros iniciais, a gente percebe que houve uma divisão entre nefitas e lamanitas. E por muito tempo no livro de Mórmon, né, determinado período de tempo, era literalmente uma divisão física entre eles, né, nefitas e lamanitas se dividiram na terra. E também essa divisão entre nefitas e lamanitas, ela tem um sentido espiritual. Por determinado período, os lamanitas eram os iníquos e os nefitas eram os justos. E Samuel, o lamanita, foi um profeta. Então a gente fica com aquela interrogação, né? Poxa, mas em que momento, né, que, né, o povo lamanita, que era considerado a parte iníqua, né, os injustos, como que saiu um profeta dali, né? Então a gente acompanha aí ao decorrer do livro de Mormon que com a pregação do evangelho, a gente até estudou isso na última aula, né, o trabalho dos filhos de Mosias, de alma ao filho, em pregar o evangelho aos lamanitas, a coragem que eles tiveram de fazer isso, deu frutos, onde lamanitas se converteram ao evangelho de Jesus Cristo. De tal maneira que, em determinado período, os lamanitas se tornaram mais justos que muitos nefitas. E aí, o, prof... o Senhor, preocupado e na sua infinita misericórdia, chamou Samuel, o Lamanita, que é este cara que está aparecendo para nós aqui, como profeta, para fazer algumas advertências ao povo. Jesus Cristo ainda não tinha vindo à Terra pela primeira vez. Muito menos, né? Consequentemente, obviamente, não tinha aparecido nas Américas, como a gente encontra no livro de Mórmon. Então, Samuel, ele foi chamado para preparar o povo. Olha que interessante, né? Preparar o povo para a vinda de Jesus Cristo. Então, vamos ler lá, por favor, aqui em Elamã, no capítulo 14, do 9 ao 13. Eu gostaria que nós lêssemos e identificássemos o que o Samuel, como profeta, anunciou, falou, ensinou ao povo nefita que naquele momento estava iníquo. Juliana, você pode ler para nós? Versículo 9, 10 e 11. Posso ler. Ok. E eis que assim me ordenou o Senhor, por seu anjo, que eu viesse dizer-vos isto. Sim, ordenou que eu vos profetizasse estas coisas. Sim, e ele disse-me: clama a este povo, arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor. E agora, porque sou lamanita e vos disse as palavras que o Senhor me ordenou, e porque fui duro convosco, estáis irados contra mim, e procurais destruir-me e me expulsastes do vosso meio. E ouvireis minhas palavras, porque por este motivo subi às muralhas dessa cidade, para que pudesseis ouvir e conhecer os julgamentos de Deus que vos esperam em virtude das vossas iniquidades, e também a fim de que vos intereis das condições do arrependimento. É até o Pode 14, Beca? continuar, o 12 e o 13. Tá. E também para que saibais da vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e para que saibais dos sinais de sua vinda, e para que acrediteis em seu nome. E se acrediteis em seu nome, arrependei-vos-ei de todos os vossos pecados, para que desse modo alcanceis a remissão dos pecados por meio de seus méritos. Obrigada, Juliana. Então, pessoal, vamos marcar aqui o que Samuel, o profeta, o Lamanita, ensinou ao povo. O que ele foi pregar lá? Foi pregar arrependimento. Arrependimento, para preparar um caminho aí, né? Arrependimento. Aqui no 11, o que ele falou mais? No 11, o que Samuel Lamanita falou para eles?
Posso falar? Pode. Então, Samuel Lamanita, ele foi responsável por anunciar para o povo da vinda do Salvador, né? Então, ele estava pregando para o povo arrependimento para anunciar da vinda do Salvador Jesus Cristo para aquele povo, né? Perfeito, Brena. Ele foi anunciar a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Ele foi também falar o que aqui no 11? Sobre os julgamentos de Deus sobre aquele povo, né? Como que Deus estava olhando para aquele povo? O que que Deus estava enxergando deles, né? Olha o que que Deus estava enxergando, iniquidade. E ele ainda falou assim, e para que vos intereis das condições de arrependimento. Então, de maneira geral, isso que vocês falaram, ele foi anunciar arrependimento, mas ele não foi anunciar só arrependimento por arrependimento, né? Ele foi anunciar arrependimento em preparação para o que a Brena falou, a vinda de Jesus Cristo. E isso envolvia dar a eles conhecimento de que eles estavam sendo iníquos e o que eles poderiam fazer dentro das condições do arrependimento para se purificarem. E ele ainda fez as promessas aqui no 13, né? De se eles acreditassem naquilo, se eles se arrependessem, ia ficar tudo bem, eles iam alcançar a remissão dos pecados deles, né? Então, Samuel Lamanita, no geral, foi pregar a mensagem do arrependimento e da vinda do Salvador Jesus Cristo. E eu pergunto para vocês, aí nesses versículos diz, qual foi a reação dos nefitas? Eles ficaram irados, né? Irados. Vou falar que nem uma pessoa do meu trabalho, divertidamente deles vermelhão lá, assim, pegando fogo, irados. E o que que eles fizeram? Além de eles ficarem com raiva, eles ainda fizeram mais coisa ainda. O que que eles fizeram? Eles expulsaram ele, né, do povo, no meio do povo. Eles expulsaram ele do meio do povo. E aí, vamos fazer um exercício aqui, né? Samuel foi anunciar a vinda do Salvador. Existe alguém anunciando a vinda do Salvador ainda para o mundo todo hoje em dia? Sim, o profeta falou muito, né, a respeito da vida do Salvador Jesus Cristo nessa última conferência, né? O profeta falou bastante sobre a vinda do Salvador. Os profetas, né, os apóstolos, os nossos líderes, eles falam da vinda do Salvador para o mundo, os missionários proclamam a vinda do Salvador Jesus Cristo para o mundo. Então existe esse mesmo contexto aqui, né? Existe servos do Senhor proclamando arrependimento para um povo que precisa de arrependimento e precisa se preparar. E aí eu pergunto para vocês, como vocês estão recebendo essas advertências na vida de vocês? O que as palavras dos profetas recentemente, que impacto elas têm tido na vida de vocês em preparação para a segunda vinda? Individualmente, né? Como as palavras dos profetas têm impactado vocês em preparação para a segunda vinda do Salvador? Vou comentar, tá bom? Fica à vontade. Então, assim, há algum tempo eu já vinha sentindo que eu deveria fazer algo, só que eu vinha procrastinando, né? Então, nesse sábado agora, dia 5 de outubro, 20 anos que eu me batizei na igreja. E eu gosto muito de datas. Então, eu já estou sentindo e tenho feito isso na minha vida, ter um momento singular com Deus. Então, eu tenho buscado ter um momento com Ele de preparação todos os dias. Então, eu ponho algumas coisas na minha devocional, eu faço contemplação, estudo as escrituras, canto hino. E eu senti muito forte que eu deveria compartilhar isso, não ficar aí com isso só para mim, ficar com isso com outras pessoas. Então, eu denominei essa atividade que eu faço de momento singular. E aí, no dia 5 eu fiz um Instagram. Então, todos os dias eu compartilho algo do que eu estudo, como uma mensagem, com algo que eu estudo no Instagram, para compartilhar com outras pessoas também. E falar mais de Deus, eu acredito que seja, assim, algo que eu sinto que eu devo fazer mais, sabe?
compartilhar mais do amor de Deus com as pessoas. Perfeito, Brena, muito bem. A Brena, ela compartilha o amor de Deus com as pessoas, fora que ela tem se dedicado mais ao estudo das Escrituras, que com certeza vai ter uma influência muito positiva nas ações dela. E os demais, o que que os profetas, o que vocês já ouviram recentemente de conselho que inspirou vocês a se prepararem para a segunda vinda? Posso, Rebeca? Pode, Consegue me ouvir bem? perfeitamente. Vamos lá, boa noite todo mundo. É, bom, nas últimas conferências, né, já não há um padrão que eu tenho observado que está sendo seguido, que é com relação à fala quando você fala sobre a segunda vinda, né? E para mim, particularmente, é muito gratificante poder é, é, é quase como se de fato fosse um testemunho, né? Porque as escrituras elas certificam que nossos tempos seriam dessa forma, né? E aí os profetas vão lá e estão dizendo assim, olha, tipo, está acontecendo, né? A gente está vivendo tudo aquilo. E tem sido muito confortante, de fato, para mim, poder, particularmente, entender esse processo. Que às vezes as pessoas que não têm talvez o evangelho, e nós mesmos que temos, a gente ainda se pergunta sobre algumas coisas do porquê que aquilo acontece, né? Ou por que que está acontecendo aquilo na nossa vez, né? Como algumas pessoas, a gente vê Uhum. alguns vídeos por aí, né? Mas na minha vez está acontecendo tudo isso. Porque de fato a gente é a geração para que talvez estivesse mais preparada para poder passar por isso mesmo. Então, talvez quando a gente foi ensinado lá na pré-existência, a gente sabia que o nosso tempo iria chegar aqui na Terra e que nós iríamos passar por essas coisas. E para mim tem sido muito confortante poder testificar de fato disso, né? Poder viver as Escrituras de uma maneira assim, às vezes um pouco assustadora, mas ainda assim tendo o conforto e talvez o alento mesmo de fato de poder confiar de que essas coisas elas devem acontecer porque o Senhor estipulou que elas pudessem acontecer e estão aí diante de nossos olhos e aí cabe a cada um de nós refletir quantos mais sinais a gente vai esperar, né, para poder realmente acreditar no que os profetas dizem, né? Perfeito, Alito. Quantos mais sinais nós vamos esperar? Quantos mais? Uma boa reflexão. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Eu queria que a Marilyn está aí conosco. Você pode ler para nós, Marilyn, o que que o Elder Christofferson falou sobre o tema? Posso sim. E crucial para o retorno do Senhor é a presença na terra de um povo preparado para recebê-lo quando ele vier. Se ainda há oportunidade de preparação, é o quão medo você sente quando você pensa no retorno do Salvador. Se você sente mais medo, se você sente mais esperança, se você sente mais tranquilidade, talvez se esse tema te assusta, talvez seja uma oportunidade de você avaliar a sua própria vida, em que ponto você não se sente preparado para encarar, para receber o Salvador quando ele retornar, tá bom? É, existem duas escrituras no livro de Mórmon, né? Samuel Lamanita, esse profeta aqui, ele levou aí dos capítulos 13 até o capítulo 16 de Elamã, pregando o povo, né? Enfim, fazendo o trabalho dele como profeta. E eu gostaria que agora a gente vai ler sobre esse tema, mas existe antes da segunda vinda, né? Existem algumas coisas que vão acontecer com as pessoas justas. E eu gostaria que a gente lesse essas escrituras e identificasse o que que vai acontecer também, além dos sinais, mas o que que vai acontecer que serve como sinal
para os justos antes da segunda vinda, tá bom? Então vamos ler lá em Elamã 16. Deixa eu ver se eu já deixei aberto aqui. Elamã 16, o versículo 13. Deixa eu ver. Acho que a gente não vai ler desde o 13. Deixa eu só ver aqui tá, beleza. Eu vou contextualizar aqui, a gente vai ler a partir do 15, tá bom? Mas, assim, os profetas anunciaram, tá? Samuel Lamanita anunciou, enfatizou os sinais da vinda do Salvador. E aí o tempo foi passando e grandes sinais e maravilhas foram manifestados, né? Aqui no 13 diz. Então, as palavras dos profetas começaram a ser cumpridas. Anjos apareceram aos homens, homens sábios anunciando boas novas. Uma coisa muito similar ao que está acontecendo hoje, né? A gente também já viu grandes sinais. A gente tem toda essa ministração de anjos e dos servos do Senhor. Entretanto, o que que aconteceu? Vou pedir aqui para o Aliton. Aliton, pode ler para nós o versículo 15, 16 até o 18. 15 ao 18. Vamos lá. Deixa eu só dar um zoom aqui. Entretanto, o povo começou a endurecer o coração. O coração todos, exceto os mais crentes dentre eles, tanto nefitas quanto nefitas, e começaram a confiar somente nas próprias forças e na própria sabedoria, dizendo: algumas coisas entre tantas eles poderiam ter adivinhado corretamente, mas eis que sabemos que essas grandes e maravilhosas obras que foram anunciadas não podem acontecer. E começaram a discutir e a discordar entre si, dizendo: não é razoável que venha alguém como um Cristo. Se vier e ele for o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, conforme anunciado, por que não aparecerá a nós, assim como aqueles que estiverem em Jerusalém? Pode continuar, Aliton, por favor, 19 e Perfeito. 20. Sim, por que não aparecerá ele nesta terra, assim como na terra de Jerusalém? Mas eis que sabemos que esta é uma iníqua tradição a nós transmitida por nossos pais, para fazer-nos acreditar em algo grande e maravilhoso que deverá acontecer, porém não entre nós, mas numa terra muito longínqua. Ah, uma terra. Me confundiu aqui, peraí. Uma Uma terra que terra não. longínqua. Isso. Uma terra que não conhecemos, portanto não podem ah, convencer-nos na ignorância, porque não podemos testemunhar com nossos próprios olhos que isso é verdade. Obrigada, Aliton. E aí Tá? o 22 aqui fala que muitas outras coisas vãs e tolas o povo começou a imaginar em seu coração. E aí eu pergunto para vocês, que outro sinal, entre aspas, né? Que outras coisas, de acordo com esses versículos, vão acontecer antes da vinda do Salvador? Não vai acontecer nada, não? Aliton, tu que leu, o que que vai acontecer antes da vinda do Salvador? Bom, na escritura fala que haveriam grandes sinais, né? Não muito diferente do que o meu comentário na vez passada, que a gente iria ter muitos relatos aí, né, do que as escrituras nos falam, que de fato iriam acontecer. E não muito diferente para os lamanitas ali, né, para os nefitas nesse caso, eles teriam grandes sinais, né, como pessoas que iriam morrer e não iriam morrer teoricamente, né,
outros grandes sinais nos céus também apareceriam a eles. Então, esses sinais, eles sempre predizem alguma coisa, né? Sempre alertam sobre alguma coisa, né? E para os nefitas nesse tempo também o Samuel falou, né? Tipo, ó, haverá coisas que irão acontecer entre vocês que parecerá tipo incrível aos olhos, mas ela vai confirmar o que eu estou dizendo para vocês aqui e vai servir como de fato um sinal que está acontecendo na vida de Cristo, né? E não muito diferente para a gente hoje. Perfeito, Alisson, muito bem. Então, ele reafirma alguns sinais e maravilhas, e, sabe, além desses sinais e maravilhas que são grandiosos, existe uma coisa muito sutil que esses versículos falam, que na espera desses grandes sinais e maravilhas, porque ninguém sabe, né, quando que vai começar tal sinal, tem algumas profecias que são muito específicas de algo que vão acontecer antes da segunda vinda, por exemplo. Eles estavam lá esperando, né? Eles só tinham ouvido profecias, 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 e aí estavam esperando lá, e aí o povo começou a endurecer o coração. Endurecer o coração e dizer coisas vãs e tolas de que não é razoável, gente, não faz sentido que venha algum Cristo. Como que vai vir algum Cristo já, né? Por que que você acha ele que é filho de Deus vai vir aqui, vai aparecer para nós, né? Ô, É, Rebeca, pode falar. desculpa cortar a linha de raciocínio, mas acho que talvez foi ou talvez no mês passado que a gente teve essa aula no Vem Segue-me, talvez, não lembro muito bem a semana, mas a gente chegou numa conclusão na aula que eu tava, que não é muito diferente de hoje, né? A gente tem aí, teoricamente, falando assim por dizer, tipo, a gente tem a tradição de que a gente já nasce, mesmo que a gente, por exemplo, para mim, né? Eu não nasci no convênio, como a gente costuma dizer, eu me tornei membro da igreja com 16 anos, mas assim, desde criança a gente já nasce sabendo com essa profecia ali, olha, tipo, existe um Cristo, né? Principalmente porque a gente mora num país que é muito religioso e já nasce sabendo, tipo, olha, existe um Cristo, ele virá um dia, mas aí a gente acaba vendo que, se a gente for olhar os nossos avós, nossos bisavós, uma geração inteira nasceu, viveu e morreu com a mesma esperança de ver Uhum. de ver a segunda vinda, né? E por alguns momentos, talvez na vida, a gente começa a pensar, mas será que isso realmente vai acontecer? Não muito diferente dos nefitas no livro de Mórmon, né? Mas se ele vai vir, que lugar vai ser, né? Como que vai ser isso? E aí eles também tinham essas promessas lá, né? E a gente precisa se policiar com relação a isso também, porque a gente ouve muito e a gente precisa de fato mesmo depositar nossa fé, né, e buscar um testemunho com relação a isso, para que a gente não possa se tornar o povo lamanita. Não muito diferente dos lamanitas, a gente também hoje faz parte do convênio, eles também faziam. E por algum momento eles esqueceram, ou não esqueceram, né? Eles só deixaram de talvez acreditar pelo tempo que eles passaram ali esperando e viram pessoas nascer, viver e morrer com a esperança de ver essa vinda, né? Perfeito, Aliton. Perfeito. Assim, o que você falou é exatamente isso, né? Muitas pessoas morreram com a esperança disso acontecer, né? Com certeza, talvez elas devem ter se perguntado sobre, rapaz, mas será que é isso mesmo? Mas existem profecias, e não só nas escrituras, né? Nessas que, livro de Mórmon, a Bíblia, né? Enfim, não somente nisso, mas constantemente. Os nossos profetas vivos afirmam e reafirmam a vinda do Salvador Jesus Cristo. E a mensagem deles é para nossa preparação e cada vez mais urgente, cada vez mais enfático com o nosso arrependimento, com alguns temas que a nível geral no mundo, né, a gente precisa melhorar. E sabe o que eu acho interessantíssimo aqui, que foi uma coisa que o Areto falou, né? São pessoas do convênio, sabe? Ele fala aqui que o povo começou a endurecer o coração, exceto os mais crentes. Ou seja, só se salvou os mais crentes. Mas os crentes, tenho fé, sou crente, tenho fé, estou acreditando, eles se perderam. Muitos se perderam, muitos endureceram do coração. Porém, qual foi o remédio? Foram os mais crentes. Então, eu pergunto para vocês, né? E já respondo, o Wellington já até respondeu para a gente. O que que a gente tem que fazer
para que essa astúcia do maligno, né? Isso é uma tática dele, para que nós não sejamos enganados com relação aos sinais da segunda vinda, igual o povo nefita foi. O que que a gente tem que fazer? Eu acredito numa coisa que eu gosto muito da nossa igreja, é sobre revelação pessoal. Eu acho que é fundamental nós termos revelação pessoal, porque a igreja ela nos dá a possibilidade de aprendermos por nós mesmos, isso a gente aprende, né, desde sempre. E o Senhor pode revelar a nós a sua vontade. E buscar isso é muito importante, porque o profeta mesmo falou, né, nesses últimos dias nós não vamos sobreviver se nós não sabermos termos revelação pessoal. Que essa confirmação ela precisa estar em nosso coração, porque muitas pessoas, como ele falou aí, muitos crentes vão cair. Muitos nossos líderes, pessoas que nós amamos, que nós confiamos, elas podem cair. Então, se nós não formos os mais crentes, nós também iremos juntos. Então, essa revelação pessoal, acredito que seja fundamental para que a gente se torne mais crente. Perfeito, Brena. Confiar no Senhor mais fortemente é o segredo, né? Então, as nossas ações, a nossa rotina, todo dia, e eu vejo que hoje em dia, né, pelo acesso à informação que a gente tem, né, o nível de informação que a gente tem, diferente do povo aí, nefita e lamanita, a rapidez com que as coisas boas chegam para nós é a mesma rapidez com que as coisas que podem afetar a nossa crença chega no mesmo ritmo, né? Então, o que que nós estamos fazendo, né, para confiar mais e esperar, né? Esperar, pessoal, esperar. Esperar confiando e acreditando de que as palavras dos nossos profetas são verdade, tá bom? E aí, passando para um outro momento do livro de Mórmon, que episódio é esse, hein, galera? A gente estudou até recentemente no Vem e Segue, mas que episódio é esse aí? Quando Jesus Cristo apareceu aos nefitas, né? Quando Jesus Cristo aparece aos nefitas e lamanitas. E nesse caso aí, ele está convidando ele para tocar nas feridas dele, né? Nas cicatrizes. Então, galera, olha aí, ó. Nós estamos esperando uma vinda, né? E nós já temos um exemplo claro no livro de Mórmon de que os sinais e maravilhas são cumpridos e mais cedo ou mais tarde o Senhor virá. E aí, essa imagem retrata a vinda do Salvador Jesus Cristo, a primeira vez, né? E aí eu vou pedir aqui para vocês lerem. A gente vai ler alguns versículos dessa aparição de Jesus Cristo e eu quero que vocês identifiquem de uma maneira bem prática como que Jesus Cristo interagia com as pessoas, tá bom? Então vamos ler aqui em Terceiro Nefe, o capítulo 11, versículos 13 e 17 ao 17. 14 ao 17, tá? Brena, você pode ler para nós, por favor? E prestem atenção. Como que Jesus Cristo interagia com as pessoas? Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. E Pode aconteceu, continuar. e aconteceu que a multidão se adiantou e meteu as mãos no seu lado, e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e seus pés. Isto fizeram, adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos e souberam com toda certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. Até qual é? 17. E depois de se terem todos aproximados e verificado por si mesmos, clamaram a uma só voz, dizendo: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo, e lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram-no. Obrigada, Brena. Então aí, pessoal, como que Jesus Cristo interagia com as pessoas?
Vamos marcar aqui algumas palavras, frases que demonstram isso. Eu acho que a primeira linha, né, do versículo 14, fala para ele, pro povo se aproximar dele, porque ele não era, por mais que ele fosse ali, né, filho de Deus, ele não ficava falando para ninguém encostar nele, ou que ele era o mais ali, mas que as pessoas viessem mesmo o mais perto possível dele. Perfeito, Shirley. Se aproximar, né? Ele não ministrava de longe, né? Ele se aproximava das pessoas. Que mais? E, Rebeca, consegue Pode me falar, escutar? Mari. Tá. Consigo. A gente estudou muito esses versículos, na verdade, na missão, né? Uma coisa que o meu presidente ele pedia que a gente lembrasse sempre é que o Senhor ele ministrou eles um a um, né? Ele fala que isto fizeram adiantando-se um por um, né? E isso ele pediu que a gente lembrasse para que a gente pudesse seguir o exemplo dele quando fosse ministrar as pessoas, né? Não tratasse elas como um todo, mas como cada filho de Deus, né? Então ele foi um outro detalhe, né, na ministração dele, ele ministrou um por um. Perfeito, Mary. Ele ministrou um por um. Uma experiência individual, né? Particular. Que mais? O que que essa experiência causou nas pessoas, de acordo com esses versículos? Não causou nada? Que impacto teve nas pessoas essa experiência? Porque assim, né? Vamos dizer assim, e se ele pediu para se aproximar, ele teve paciência de fazer um por um, ele cedeu com que as pessoas olhassem suas marcas, suas feridas, né? Ele fez isso assim, um por um. Mas se não acrescentou em nada na vida das pessoas, não precisava fazer, né? Podia fazer de longe, podia fazer de uma maneira mais rápida, podia fazer um povão logo de uma vez. Mas por quê? Por que que ele fez um por um? Por que que ele fez próximo? Por que que ele fez paciente? Por que que ele mostrou as marcas das mãos? O que impacto fazer desse jeito teria na vida das pessoas? E Rebeca, eu acredito que ele foi de um por um para poder fazer com que a pessoa ela desenvolvesse seu próprio testemunho, né? E assim elas no final, né, do versículo, elas clamaram em uma só voz, né? Elas começaram a adorar o Senhor, mas porque primeiro cada uma delas testificou de que ele foi Jesus Cristo, né? De que ele foi aquele que passou por todo aquele sacrifício. Perfeito, Juliana. Elas puderam obter um testemunho forte, um testemunho com os próprios olhos, algo indescritível e indubitável, né? Não tem dúvida. Elas testemunharam, adoraram-no, né? Tiveram certeza da divindade de Jesus Cristo, que ele era o Deus de Israel, que ele era o Deus de todo mundo, que ele morreu, né? Não somente, Jesus Cristo, mas não. Elas viram as marcas que testemunham uma morte com propósito, uma morte pelos pecados deles, né? Então, esse foi o impacto, né? Imagina o grande impacto individualmente, né? A conversão, a mudança no coração, o testemunho que eles obtiveram pela maneira como o Senhor ministrou a eles. E aí eu pergunto para vocês, né? De que maneira na vida de vocês já sentiram o Salvador
ministrando, vocês provavelmente não de corpo físico, né, como foi essa experiência, mas de que maneira vocês já sentiram o Senhor cuidando e se preocupando individualmente com o seu testemunho sobre ele? Acho que um momento muito específico, assim, foi quando eu me bati, logo após me batizar na igreja. Porque quando eu conheci a igreja, eu tinha 13 anos. E só que eu frequentava e acabou que eu fiz toda a minha organização das moças. Só que assim que eu fiz 18 anos, eu saí da igreja, né? Me afastei, porque veio a pandemia. E também, como não era minha religião, quando voltou a abrir, eu também não voltei a frequentar. E quando eu me batizei, eu ouvia muitas mulheres falando das suas experiências quando elas eram moças, de fazer o progresso pessoal e tudo mais. E eu me sentia muito triste, porque eu tinha tido essa oportunidade de ter feito o meu progresso pessoal no momento certo e ter ganhado o medalhão. E aquilo começou a se tornar uma coisa que sempre passava pela minha mente. E aí eu comecei a orar, né? Falei e apresentei todos esses pensamentos ao Pai Celestial. E com uma amiga, eu decidi que, tipo, eu queria muito fazer progresso pessoal, mesmo que não estivesse mais na ativa, né? Só pra simbólico, só pra não deixar a minha eu de 13 anos na mão. E aí a gente conseguiu achar os livretos e tudo mais na nossa capela, mas a gente queria muito achar as fitas e o medalhão original. E assim começou uma coisa muito grande, que eu não sabia o tanto que eu ia chegar, né? Eu comecei a orar para Celestial. Pra mim era algo muito besta, tipo, não é essa a intenção que eu quero fazer pro esse pessoal, mas seria legal ter as fitas e o medalhão. E eu via o Pai Celestial me guiando para as pessoas. Por exemplo, ele me guiava até uma pessoa. Se essa pessoa não tivesse, ela conhecia alguém que tinha. Então eu conseguia ouvir a voz dele claramente. Às vezes eu tava passando por um corredor na ala e eu nem via a pessoa, eu tava distraída. E vinha aquela voz na minha mente, vai falar com ela. E quando eu olhava para trás, aquela pessoa tava lá. E ela tinha o que eu precisava. E por mais que fosse algo bobo, né, eu consegui tudo que eu precisava. E eu vi o Pai Celestial movendo tudo ali para dar certo. E esse foi um testemunho para mim muito forte, porque eu vi que ele se importava com as coisas que eu queria, mesmo que não fossem, talvez assim, mesmo que fossem bobas, né? Mas ele se importava muito, mesmo que não fosse algo tão assim. E é isso. Obrigada, Shirley. Uma experiência única, né? Por mais que aos nossos olhos parecesse, para quê, né? Essa experiência, mas ele sabia que para você era importante. Mais alguém, pessoal? Que experiências vocês já tiveram que mostram que Jesus Cristo se preocupou individualmente com o seu testemunho sobre ele? Acho que é sagrado demais, né? Mas esses versículos, né? Jesus Cristo foi o exemplo para tudo na nossa vida. Então, esses versículos também mostram a maneira que a gente tem que reproduzir esse comportamento que Jesus Cristo teve com as pessoas, a interação que ele teve com as pessoas. E aí eu pergunto para a reflexão de vocês, né?
como que esses versículos, como que essas atitudes que a gente reforçou aqui, leu, né, refletem a ministração de vocês para com outras pessoas? Será que vocês estão fazendo essa ministração da maneira mais próxima, né? Será que vocês estão convidando as pessoas a se aproximarem de vocês? Será que vocês estão se aproximando dessas pessoas? Será que vocês estão agindo? Qual é a necessidade dessa pessoa? Qual é a maneira de comunicação melhor para essa pessoa? E uma coisa que eu acho muito importante também, que me fez refletir bastante sobre a interação que eu tenho com as pessoas, tanto as que eu ministro, né, vamos dizer assim, oficialmente pelo sistema da igreja, ou a administração que se expande a todas as pessoas que eu posso ajudar, mas será que eu estou dando a elas uma experiência com Jesus Cristo? Eu não sou Jesus Cristo, né? Não posso mostrar as marcas nas minhas próprias mãos. Mas será que eu estou dando a elas conhecimento sobre Jesus Cristo? Ou será que eu acho que a necessidade dela, Jesus Cristo não pode resolver, então eu vou falar com ela sobre qualquer outra solução, menos sobre Jesus Cristo, né? Então, será que eu estou oferecendo a elas experiências com Jesus Cristo de uma maneira que elas entendam que vai ter um impacto profundo no coração delas? Não, talvez não sejam as minhas palavras, mas talvez seja o convite que eu faço para uma reunião, para uma conferência, é um convite que eu faço para uma reunião familiar, um convite que eu faço para uma atividade, um convite que eu faço para a gente ir ao templo, estar com ela, compartilhar uma escritura, ou até mesmo as minhas próprias palavras, o meu próprio testemunho sobre Jesus Cristo não vai ser a experiência única dessa pessoa, né? Mas a experiência marcante dessa pessoa. Eu tenho certeza, né, que vocês, mesmo que não puderam compartilhar, têm uma experiência sobre o testemunho de vocês, né? Eu tenho as minhas experiências onde senti Jesus Cristo está cuidando de mim, da Rebeca. Ele sabia que para eu acreditar nele, eu precisaria sentir isso, eu precisaria viver isso. E ele me conhece, né? Ele sabe disso. Ele saberia que tipo de pessoas tocariam o meu coração, que tipo de anjos, homens sábios ministrariam a mim que tocariam o meu coração de uma maneira única. Assim como a Shirley compartilhou, eu tenho certeza que vocês também têm essas experiências. Então, a irmã Bigan, ela fala que depois de tudo, né? Depois de tudo, pessoal, que a gente leu, que foi dito de sinal, de incredulidade, de profecias, depois de, inclusive, do episódio da visita de Jesus Cristo às Américas, depois de tudo isso, ministrar de verdade acontece individualmente, tendo o amor como motivação. O valor, o mérito e a maravilha da ministração sincera estão no fato de que ela realmente muda vidas. Quando o nosso coração está aberto e pronto para amar e incluir, e incentivar e consolar, o poder da ministração é irrefreável. Não vai ter nada que impeça se a gente fizer isso com o coração disposto, como a irmã Biga fala. A ministração, o poder dela vai ser irrefreável. As pessoas vão ter essa experiência, mais cedo ou mais tarde elas vão ter essa experiência. Tendo o amor como motivação, milagres vão acontecer. O Salvador é nosso exemplo em tudo, não apenas naquilo que fazemos, mas naquilo que devemos fazer, mas em por que devemos fazê-lo. De novo, pessoal, o Salvador, ele não é exemplo naquilo que devemos fazer. Ah, por que que eu tenho que ser batizado? Por que que eu tenho que fazer esse convênio? Por que que eu tenho que ser obediente? Por que que eu tenho que tomar sacramento? Por que que eu tenho que ministrar? Ele é exemplo nisso também, em fazer. Mas ele é mais exemplo, mais importante do que fazer, era o porquê temos que fazer. Então, meu convite para vocês é que depois de tudo isso que a gente conversou, o amor seja a motivação de vocês para ministrar as pessoas. E que vocês, sinceramente, reflitam sobre as experiências que vocês tiveram com Jesus Cristo e que isso os motive
junto com o amor, a levar essa experiência às pessoas que vocês ministram. Pelo sistema, fora do sistema, as pessoas do convívio de vocês. Falem de Jesus Cristo. Não tenham medo de falar de Jesus Cristo. E aí, para reflexão e para a gente terminar nossa aula, o que você vai fazer para seguir o exemplo do Salvador e ministrar a essa pessoa aí, que talvez tenha vindo da sua mente agora, né? A essa pessoa com bondade e compaixão. O que que você vai fazer para seguir esse exemplo? Eu presto meu testemunho, meus amigos, que eu sei que Jesus Cristo, ele se preocupa individualmente com vocês. Eu não tenho dúvida disso. Até quando eu achei que ele não se preocupava porque eu não estava merecendo muito, ele se preocupou. Ele se mostrou presente através de outras pessoas. E eu sei que eu posso ser, e vocês podem ser pessoas que vão levar essa experiência única na vida das pessoas, que vão ser a experiência de tocar nas marcas de Jesus Cristo. Eu sei disso, que vocês podem fazer isso. E eu presto esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui assistindo essa aula. E eu vou pedir para a Adriele fazer a última oração para nós. Adriele.